Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou no seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com seu coração, com a sua cabeça e com a Merkaba. Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável. O apoio da luz vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as pessoas. Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta. Eis o que é a paz. O ser humano e a paz. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, irmãos e irmãs da humanidade, eu venho a vocês, ao mesmo tempo para dialogar, mas, primeiramente, com todo o meu amor, eu gostaria de falar-lhes e de adentrar mais adiante no que eu já falei, há alguns dias, com relação à paz, a morada da paz suprema. Nós vamos examinar, se vocês quiserem, não os mecanismos de instalação desta morada da paz suprema, mas examinar, bem mais, hoje, o mecanismo do ser humano bloqueando a paz. A paz mais simples é aquela que se encontra, todos vocês constataram isso, quando suas atividades mentais, emocionais e físicas são desativadas. Naquelas condições, cada ser humano experimentou e vivenciou momentos de paz, de equanimidade, momentos em que nada vem perturbar um estado qualificado de plenitude ou, de algum modo, de tranquilidade. Isso corresponde, em geral, a momentos em que seu mental não está nem preocupado nem ativo, a momentos em que não há lugar para manifestar qualquer emoção, nem qualquer lembrança, nem qualquer projeção. Um momento em que o corpo está, frequentemente, imóvel ou, em todo caso, não exerce uma tarefa precisa ou particular. Os instantes que vocês vivem sobre a Terra são ricos, muito ricos, refletindo-se, no nível do humano como no nível dos elementos, que são apenas o reflexo do ser humano, por ajustes importantes, por modificações, podemos dizê-lo, das suas circunstâncias habituais de vida, levando-os, obviamente, a tomar decisões, a reações, preocupações e inquietações, também, no nível de suas atividades mentais. Evidentemente, essas atividades, com frequência, privam-nos, justamente, do acesso à paz. Entretanto, é justamente durante este período que será mais útil e indispensável, para vocês, estabelecerem-se na sua paz interior, a fim de transmitir esta paz àqueles que estão com vocês, aos seus próximos, à sua família, no seu ambiente. A paz não pode ser decretada enquanto existir uma atividade mental, uma preocupação, uma emoção. Há então a necessidade de encontrar momentos de paz, sejam quais forem os elementos, as coisas, as pessoas com as quais vocês têm que lidar para responder à vida, de maneira comum ou espiritual. Caberá a vocês encontrar momentos para, literalmente, recarregá-los com esta paz. Pois há, nesse nível, um paradoxo aparente porque, é durante este período em que os elementos estão mais ativos, é durante este período em que os homens menos conectados com a fonte vão viver mecanismos de pressão, de estresse, de agressão extrema, que caberá a vocês juntar-se à luz que está, no entanto, bem presente, a fim de manifestar a paz. A paz que é também um estado de consciência, um estado de vibração, que pode literalmente transcender e transformar, inicialmente vocês mesmos, em primeiro lugar, e também o seu ambiente afetivo e, de forma mais geral, os seres que irão se aproximar de vocês. A paz não é, tampouco, uma inação. A paz tampouco é um retrato da vida cotidiana que convém ser vivido e levado normalmente, eu diria. A paz é o que vai levá-los, justamente nos momentos da ação, nos momentos em que vocês deverão decidir, com maior lucidez e consciência, as ações corretas a serem realizadas, as ações a serem empreendidas, simplesmente para irem ao sentido da luz e ao sentido do que está aí. Lembrem-se das palavras empregadas por Ram com relação à lagarta e à borboleta. Para a lagarta se tornar uma borboleta, cabe à lagarta aceitar entrar no seu ser interior.
Do mesmo modo, para o ser humano, encontrar a sua dimensão de eternidade significa continuar a estar presente, é claro, para viver na totalidade tudo o que é para viver, mas significa também encontrar, em si, esta centelha particular que incita a alegria, que incita a paz, portanto, que pode nutri-los, literalmente e em todos os sentidos do termo. Desde o final de setembro, é extremamente fácil de entrar em contato, quer seja no seu horário habitual ou mesmo em qualquer momento do dia, com a Merkaba interdimensional. A Merkaba interdimensional é um espaço de paz, um espaço de vibração, um espaço de revitalização ao qual nós os convidamos a ter acesso, por vocês mesmos, além mesmo dos seus períodos de trabalho, simplesmente pela intenção da consciência de se ligar, de se conectar com esta consciência, pois é de uma consciência que se trata. Ao se conectar desse modo, de consciência a consciência, vocês vão adquirir os mesmos elementos vibratórios, em princípio, que aqueles vivenciados durante os períodos em que todos vocês estão conectados. Lembrem-se de que esta Merkaba interdimensional, pelo seu próprio sentido da interdimensionalidade, não está conectada com seu espaço-tempo comum. Ela está estabelecida, de maneira permanente, no plano vibratório e de consciência. É então possível reconectarem-se com ela, a qualquer momento, durante alguns segundos, durante algumas respirações. Lembrem-se de que é através desta conexão que vocês poderão, literalmente, imergir na paz, na vibração. Caberá a vocês, no que será para ser vivido, cada um na sua vida, quer seja no ambiente próximo ou no ambiente planetário, pensarem em recarregar-se, em vitalizar-se junto à Merkaba interdimensional. Vocês irão atrair dela a vibração específica da interdimensionalidade, permitindo-lhes então reconectar com o que vocês são na verdade e na eternidade, sobretudo, para dali atrair, de alguma forma, os elementos nutritivos necessários à sua paz e à sua estabilidade. Não percam isso de vista, porque é certamente o conselho mais correto e mais importante que eu posso lhes dar doravante. Há aí, à sua disposição, no seu ser interior, no nível da Merkaba interdimensional, o reservatório de força, o reservatório de luz, o reservatório de paz que lhes está acessível quando vocês desejarem, quando houver necessidade, mas também para prepararem, de certa forma, os momentos que estão para viver. A paz é, de fato, o elemento indispensável para cultivar em si mesmo, a fim de não ser sugado e arrastado pelo que Sri Aurobindo chamou de choque da humanidade. Vocês entenderam agora o choque da revelação da luz, através da presença de estados multidimensionais do ser, em meio mesmo ao seu universo e em meio mesmo, agora, à sua atmosfera. Uma série de consciências livres, seja qual for a sua forma, sejam quais forem os seus meios de transporte, chega agora ao seu espaço aéreo e começa a propagar ondas específicas, ondas de paz, ondas de amor, ondas de unidade e de unificação. Certamente, sempre haverá seres humanos para pôr em dúvida a realidade da intenção dos seus irmãos e irmãs galácticos. Mas a vibração não pode enganá-los, em momento algum. Se vocês ficarem à escuta dessas presenças, quando elas se manifestarem perto de vocês, vocês irão perceber instantaneamente a unidade ou a não unidade, que isso se manifeste pelas suas próprias vibrações, pela modificação dos seus sons, pela possibilidade de reconectarem, ao mesmo tempo, com a Merkaba interdimensional. Não há então o que se perguntar, não há então o que interpretar seja o que for, mas apenas que sentir o resultado desta interação entre a sua consciência e as esferas de consciência que se manifestam a vocês. Certamente, não existirão somente essas esferas de consciência, mas várias modificações no seu ambiente, tanto pelos próprios elementos, em suas manifestações mais extremas, quanto por aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda não se uniram à luz e que vão querer, por medo, por ignorância ou por recusa, considerar que o que vem não é da luz. Eles que não têm os meios vibratórios que vocês têm para perceber e sentir a verdade do que está chegando. Não há, tampouco, que julgar, nem que condenar.
Há apenas que estar nesta paz e nesta alegria, porque elas serão as suas armas, se pudermos falar de armas, que irão permitir-lhes manifestar, ao redor de vocês, a paz e a alegria e ajudar, da forma mais direta possível, aqueles que estão com vocês ou ao redor de vocês. O período que está vindo é, efetivamente, um período que a lagarta poderia chamar de período de confusão, mas que a borboleta chama de nascimento. Cabe a você saber, como isso já foi dito, onde vocês querem se colocar, qual é o seu ponto de vista. O ponto de vista da lagarta, que resiste ao nascimento da borboleta, consome muita energia, muita consciência e impede, literalmente, de ver com nitidez o que está chegando. Adotar o ponto de vista da borboleta proporciona a paz e a alegria. A paz e a alegria que irão dar a vocês, estejam certos disso, toda a força e toda a luz para estabelecer o que deve ser na sua vida. A modificação do éter da Terra está doravante em via de realização. Isso se tornou possível, como vocês sabem, pela constituição da Merkaba interdimensional, pela liberação do Sol, pela liberação da Terra e, desde pouco tempo, pela presença da consciência crística, no éter. Todos esses elementos vão contribuir, pouco a pouco, nos próximos dias e nas próximas semanas, para viver uma série de elementos novos para a consciência, quer seja unitária ou fragmentada, haverá então ajustamentos. Esses ajustamentos poderão, de novo, serem vívidos segundo a consciência da lagarta que não quer se tornar borboleta, ou na consciência da lagarta que aceita ser borboleta, ou, ainda, na consciência da lagarta que já partiu para a borboleta. Tudo isso é para se viver aqui e agora, no seu espaço-tempo. Certamente, haverá sempre ao redor de vocês, como nesta terra, pessoas para empregar uma terminologia e uma fraseologia que não são absolutamente da luz. A luz é inteligência, vocês sabem. A luz é verdade e unidade. Ela vem, portanto, estabelecer-se. Os transtornos apenas estão associados ao que deve dar lugar à luz. Então, é claro, o mental poderá sempre falar de julgamento final, de apocalipse, de punição, de castigo, mas isso é apenas uma visão deformada da verdade, daquele que apenas vê o que cai sob os seus olhos, mas que não o vê com os olhos do coração. Evidentemente, haverá movimentos importantes. Movimentos importantes referentes ao que Sri Aurobindo denominou o choque da humanidade. Cabe a você saber se desejam ali participar pela irritação, pela negação, ou se vocês desejam participar, de preferência, do estabelecimento da luz, como vocês têm feito até agora. Não há outra escolha. Ninguém poderá ficar e permanecer indiferente ao que vai se manifestar e que já se manifesta. É nesse sentido que nós enviamos Sri Aurobindo para explicar a vocês a mutação solar em curso, a mutação planetária, a mutação do corpo e o choque que isso representa. Um choque não é nem bom, nem mau. Um choque é o que vem transformar um equilíbrio pré-existente para estabelecer um novo equilíbrio, em outro nível ou em outro estado de consciência. De nada serve doar sua energia e sua consciência ao choque, de nada serve tampouco ali resistir de algum modo, pois o conjunto dos eventos, quer sejam climáticos, humanos ou da luz, estão agora inscritos como consumados em meio aos mundos unificados. Eles então se atualizam neste planeta, tornando-os participantes do que acontece agora. Lembrem-se de que, quando vocês estão em paz, quando vocês cultivam esta paz ou esta alegria, quando vocês se conectam com a Merkaba interdimensional, não pode ali haver qualquer projeção de medo, qualquer projeção de interpretação. Há apenas estado de ser, há apenas realização do si, realização do estado de ser e passagem da consciência no seu estado mais puro e mais unificado. E é neste estado que vocês devem abordar o que ali está, agora. Então, é claro, é muito fácil de falar, aí de onde eu estou, de circunstâncias que, para alguns seres, poderão ser um tanto mais perturbadoras para viver. E eu me dirijo aí, bem além daqueles que estão presentes neste auditório, para o conjunto de seres sobre o planeta, que tiveram a oportunidade ou a chance de conhecer o que nós lhes dizemos. Naturalmente, é muito mais fácil de fazer a paz em si mesmo, quando tudo está em paz ao redor de si.
É muito mais fácil de estar em paz quando os elementos não enfureceram, quando os homens não enfureceram, tampouco. Mas se vocês se esforçarem para cultivar esta paz, e a conexão com a Merkaba interdimensional ali ajudá-los intensamente, naquele momento, vocês estarão preparados, quando chegar a hora, para permanecer nesta paz e até mesmo para aceder à morada da paz suprema. Pois lembrem-se sempre de que há ali uma conjunção de elementos, de fatos, que se somam. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas vocês estão, eu diria, no gargalo do estrangulamento, onde os fatos, as circunstâncias, a luz, as resistências à luz, a chegada da onda galáctica, a chegada de Hercólobos no seu céu, refletem-se, efetivamente, por uma modificação profunda do seu ambiente usual, onde vocês estiverem sobre esta terra. Novamente, eu os recordo, a inteligência da luz fará com que vocês estejam aí onde vocês devem estar quando chegar a hora. Se um acontecimento crítico tiver que ocorrer, evidentemente, vocês ficam sabendo 3 dias antes. Maria irá preveni-los, indistintamente, quer vocês estejam despertos ou não, acordados ou não. Além disso, existe toda uma gama, todo um espectro de eventos colocando em jogo os papéis que desempenham os países, a humanidade, uns e outros. Em tais jogos, obviamente, existirá sempre o que é próprio da personalidade, que ela seja humana ou esteja ainda inscrita na egrégora de um país, que irá se manifestar por tensões, por coisas que não vão verdadeiramente ao sentido da luz. A paz é para encontrar e para manifestar aí onde vocês estão, porque esse é o seu lugar. Não há nada a evitar, não há nada mais a esperar, não há nada a preparar, senão estar pronto interiormente. Estar pronto interiormente significa, é claro, ser capaz de conectar com a Merkaba interdimensional, viver os efeitos no nível dos seus chakras, das suas lâmpadas, manifestar esta alegria, esta tranquilidade, esta serenidade, nem que seja apenas para os seus entes queridos que dependem de vocês, mesmo sem dizê-lo. Mesmo aqueles que, hoje, recusam, no seu ambiente, o que vocês são, irão compreender, naquele momento, que vocês estão instalados na verdade do coração. Então, sejam dignos do que vocês vivem. Sejam, como lhes disse o Arcanjo Miguel, cada vez mais os ancoradores e as sementes desta luz, desta alegria, desta paz associadas ao retorno da luz. Com certeza, existirá, novamente, sempre um número importante de seres humanos que vão ver, no que chega, elementos terríveis, que não vão ao sentido, é claro, da paz da personalidade ou no sentido da satisfação da personalidade. Vocês devem admitir que isso diz respeito a um segmento importante da humanidade. É justamente para este segmento da humanidade que vocês ainda estão aí. É para este segmento da humanidade que o seu senso da humanidade e do serviço deve estar mais desperto e mais intacto. Onde vocês estiverem, vocês terão um papel importante a desempenhar, na condição de encontrar, previamente, a conexão e a paz, conexão com a Merkaba interdimensional, conexão com seu próprio si, realização do si, vibração do coração e da cabeça e do sacro. É por este estado vibratório unificado que vocês irão servir o maior número dos seus irmãos, no seu ambiente, primeiramente, mas também no outro extremo do planeta, para aqueles que tiverem decidido partir antecipadamente. De fato, ninguém parte. Há apenas a realização do que vocês são, a realização da sua eternidade. Eu gostaria também de dizer que vocês não têm que se preocupar com nada além de ser, porque é estando no ser que vocês vão, novamente, ajudar e servir e manifestar ao máximo os seus potenciais da alma e do espírito. É desta maneira que vocês poderão servir os seus irmãos e as suas irmãs, estando plenamente lúcidos, plenamente presentes a si mesmo, na sua vida, onde vocês estiverem, seja qual for o local, seja qual for a sua idade, seja qual for o seu estado de saúde. A humanidade conta com vocês. Nós contamos com vocês. O conclave arcangélico conta com vocês. O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres conhece pertinentemente o trabalho que vocês realizaram. O fato de terem sido bem-sucedidos para despertar a Merkaba interdimensional é um trabalho notável.
Nós lhes agradecemos por isso, todos juntos. Evidentemente, a realização deste objetivo abriu a porta, como vocês sabem, ao fenômenos de translação do planeta. Como eu disse também, não resta mais senão atualizar, em meio a esta dimensão onde estão, o que já está consumado nos planos sutis e unificados. Sejam quais forem os cenários com os quais vocês serão confrontados, sejam quais forem o grau e a importância deles, jamais se esqueçam de que vocês podem, a qualquer momento, conectar-se com a Merkaba interdimensional, mas também com a sua própria coroa radiante do coração ou da cabeça, simplesmente pensando nisso. Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou no seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com seu coração, com a sua cabeça e com a Merkaba. Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável. O apoio da luz vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as pessoas. Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta. Eis o que é a paz. Jamais percam de vista, também, o seu objetivo. Jamais percam de vista, tampouco, o que vocês realizaram através das suas vibrações, através do que vocês percebem na sua consciência, do que vocês vivem, até mesmo, no nível das suas lâmpadas. Isso é uma verdade, mesmo se ela não for a de seu irmão que está ao seu lado, ela é a sua verdade. Ela é, aliás, a única verdade que conta e a única verdade que pode permanecer no que acontece atualmente sobre a Terra. O período que se abre, dentro de alguns dias, é um período que existe apenas a cada 50.000 anos e que não vai acontecer de novo neste sistema solar e, portanto, para as suas consciências. Permaneçam na alegria. Permaneçam na sua unidade. Jamais se esqueçam de que permanecer na unidade e na alegria apenas pode ocorrer através da simplicidade e da humildade. A paz irá então se instalar em vocês e, sobretudo, ao redor de vocês. Vivam a iminência do que é para viver sem ali colocar qualquer urgência. Não acrescentem urgência à iminência, não acrescentem interpretação ao que existe. A Terra está se alinhando com a sua nova dimensão, a Terra está se preparando, ela também, para viver as suas núpcias galácticas. Este período se revela agora. Lembrem-se também de que jamais, vocês estarão sozinhos. Que isso seja com os seus irmãos humanos, quando a inteligência da luz irá colocá-los cada vez mais em ressonância e em aproximação uns dos outros. Que isso seja com as dimensões unificadas, em carbono ou não, que estão agora, eu diria, em pleno trabalho nas suas embarcações. As embarcações multidimensionais, quanto a elas, começam a se aproximar da sua atmosfera. Evidentemente, mesmo para aqueles que estão prontos vibratoriamente e com consciência, eu lembro a vocês que há um choque prévio, que é um choque do desconhecido. Lembrem-se de todos os seus espaços de meditações mais profundos, onde algo vai chegar na sua meditação, um som, uma presença. Da mesma maneira, fora da meditação e mesmo na paz e na alegria, conectados com a Merkaba interdimensional, algumas verdades se estabelecendo nos fatos da sua terceira dimensão, irão atingir, quer vocês gostem ou não, a sua consciência. Lembrem-se de jamais reagir. Lembrem-se de jamais projetar seja o que for nos acontecimentos, mas simplesmente de conectar com a sua unidade, com os seus irmãos e as suas irmãs que trabalharam com vocês no planeta, para a ativação da Merkaba interdimensional. Se vocês fizerem isso previamente, todo o resto irá se tornar fácil e evidente. Tão fácil, tão evidente, então, que todo o resto será complicação. Aí estão as poucas palavras relativas à paz, que eu queria completar. Irmãos e irmãs da humanidade, se houver em vocês, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu me proponho a lhe responder, se nós ainda tivermos tempo. Pergunta: se podemos ajudar os familiares pela nossa irradiação de paz e de alegria, e sobre aqueles que estão afastados geograficamente?
Bem-amada, a partir do momento em que você estiver na paz, em meio à sua luz vibral, a luz vibral sendo interdimensional, o fato de ver as pessoas próximas ou o fato delas estarem no outro extremo do planeta, estritamente nada irá mudar. A ação é imediata. Não há necessidade de proximidade geográfica, não há necessidade de se falar, não há necessidade de se ver. Há apenas necessidade de ser, e de que a intenção ou os outros pilares lhes permitam, pelo seu estado de ser, levar esta luz vibral até eles. Atenção, isso não é uma vontade pessoal. É um estado de ser que permite a ação. Novamente, os entes queridos, seja onde for que eles estiverem sobre este planeta. Mas eu os lembro de que em meio aos mundos unificados, os seres queridos não são unicamente a sua família, mas toda a humanidade. Não há então distinção a fazer entre aqueles que vocês chamam de entes queridos, em meio à sua família, e o conjunto de parentes que são toda a humanidade, sejam quais forem o seu caminho, a sua decisão e o seu futuro. Se vocês fizerem distinção entre os seus familiares e os outros irmãos e irmãs da humanidade, vocês caem na dualidade. A luz, a vibração e a intenção são manifestadas para o conjunto dos seus irmãos e irmãs, a partir do momento em que vocês estiverem alinhados com a paz e a alegria. O que quero dizer assim é que vocês também devem pensar e ter uma intenção, não unicamente para os seus familiares próximos, mas para toda a humanidade, a cada momento. Pergunta: há algo planejado para que o impacto da onda galáctica ocorra com o máximo de suavidade ou com o mínimo da caos possível? Bem-amado, querido irmão, a onda galáctica é suavidade, amor e luz. São apenas as resistências humanas ligadas às crenças, ligadas àqueles que os escravizaram por milênios, que provocam a violência. Mas certamente não a luz. A luz é paz, como eu disse. As reações não são da ordem da luz, mas justamente da oposição à luz. Lembrem-se de que há uma concomitância de uma série de fatores. Nenhum dos fatores em ressonância com a luz, quer seja a Merkaba interdimensional, quer seja a própria onda galáctica, quer seja até mesmo a chegada de Hercólogos, é um elemento violento. A única violência vem da resistência à luz, e unicamente dela. Pergunta: para conectar com a Merkaba interdimensional coletiva é necessário conhecer as estrelas de Maria, e como saber se estamos realmente conectados? Querido irmão, você ali está conectado a partir do momento em que a coroa radiante da cabeça estiver ativada e do momento em que o som percebido no ouvido esquerdo se amplificar e se tornar cada vez mais cristalino e intenso. A maneira de conectar com a Merkaba interdimensional é antes de tudo uma intenção, a intenção de se conectar, que nada tem a ver com um desejo ou com a vontade. A partir do momento em que sua atenção e sua intenção se colocarem sobre a Merkaba interdimensional, vocês ali estão conectados vibratoriamente, na condição, é claro, de que a sua própria Merkaba interdimensional pessoal esteja ativada. O que se reflete pelo conjunto de sinais que foram dados ao longo das núpcias celestes. Pergunta: as vibrações que emanam do núcleo cristalino da Terra têm influência sobre nós? Sim. Isso os reconectou com o que foi denominado suas raízes intraterrestres, dando, para muitos de vocês, percepções vibratórias diversas e variadas no nível das pernas, mas também no nível das suas costas. Pergunta: a elevação vibratória individual e coletiva permitiria modificar o que acontece atualmente sobre a Terra, por exemplo, no que diz respeito aos movimentos de guerra? Bem-amado e querido irmão, quanto mais a luz aumentar, quanto mais a conexão com a Merkaba interdimensional ocorrer, mais aqueles que decidiram se opor à luz irão se opor cada vez mais violentamente. O que nós podemos fazer? A luz, unitária e vibração, jamais se opõe. Ela se estabelece. Ao se estabelecer, ela provoca, não por ela mesma, mas por aqueles que a recusam, uma certa forma de violência que vocês chamam de guerra. A luz não pode combater guerra alguma. A luz se estabelece, ela jamais luta. A luz não está aí para curar as feridas desta dimensão. A luz não está aí para fazer desaparecer um estado de guerra.
A luz está aí para permitir-lhes descobrir a sua paz interior e para viverem isso. Mas esta luz, que é estabelecimento da paz e da alegria, vai provocar reações opostas nos seres humanos que, justamente, recusam esta luz, que concebem apenas a vida em meio à matriz de carbono, segundo princípios de dominação e de escravidão. O que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer? O fenômeno de precipitação, denominado assim pelo arcanjo Anael, é exatamente o que acontece. A precipitação, no sentido de condensação, corresponde também a uma precipitação para divulgar o que deveria ser divulgado. Mas aqueles que recusam a luz não irão encontrar a paz, mas estarão em resistência em relação à luz. O estado de guerra é simplesmente a resistência ao estabelecimento da paz interior. A luz não vem fazer reparo, a luz vem se estabelecer. Crer que a luz vem evitar isso ou aquilo é o oposto do que realiza a luz. A luz desvenda e revela. A luz desconstrói. A luz transforma e faz desaparecer a sombra. Mas para a sombra desaparecer, é preciso que ela seja iluminada e, então, que salte aos olhos e à consciência. É exatamente o que está prestes a acontecer. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, eu lhes peço para acolher as minhas bênçãos, do meu coração ao seu coração. E eu deixo o lugar, agora, para vivermos, vocês, aí onde vocês estão e nós, lá onde nós estamos, esse momento de comunhão que, como vocês, nós aguardamos em meio ao seu espaço-tempo, todos os dias, mesmo lá do alto, na nossa dimensão. Eu lhes digo então, até breve, e que a paz se estabeleça em vocês. Estejam em paz. Eu lhes dou a paz e eu lhes dou a minha paz. Até breve. Mensagem atemporal.